Bom, a gente volta a falar agora das novas imagens das invasões do Palácio do Planalto, porque deputados querem a prisão do general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E a gente conversa agora com o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite. Boa noite, Vitor. Sempre um prazer falar com a TV Jovem Pan. Deputado, inclusive, o senhor que é presidente da Comissão de Segurança Pública, o então ministro, era aguardado hoje na Câmara, né? Apresentou um atestado, não compareceu a essa audiência, mas já há a previsão de que ele vá na quarta-feira que vem, é isso, né, deputado? O senhor confirma? Pois é, nós tínhamos hoje toda a sessão preparada, né? E eu aqui quero registrar, né? Parlamentares se organizam com suas agendas, com as assessorias, enfim, né? A própria comissão se movimenta, tem um custo nisso aí, né? É segurança, é a técnica da comissão que estava desde ontem já se preparando, quando às 13h45, ou seja, a 15 minutos de iniciarmos a sessão, eu, como presidente da comissão, recebi um ofício, né, que encaminhou um atestado médico, dando conta que o senhor Marco Edson Gonçalves Dias, general do Exército, que é o ministro-chefe do GSI, não poderia comparecer à oitiva lá na Comissão de Segurança Pública. Então, causou um transtorno, porque nós tínhamos nos preparado para buscar informações dele, né? Eu acho que o ministro, sendo ele um general do Exército, com 40 anos de carreira militar, não pode botar o currículo dele no lixo para proteger Lula ou para proteger o PT, não sei qual é a intenção dele, mas tem que ir lá falar para o parlamento: quem não deve não teme. Então era de ofício ele ter ido lá falar tudo sobre tudo, né? Se ele, como contrariando as imagens, que os vídeos são muito claros, os vídeos que foram apresentados hoje pela imprensa são claros. Qualquer um que olha já faz um juízo de valor, porque a participação dele ali, muito mais do que omissiva, é uma participação, dá para dizer até comitiva, por ação, né? Ele, na minha observação, só tinha uma situação a fazer, que era prender aqueles vândalos todos em flagrante imediatamente, sendo um general do Exército, sendo o ministro-chefe do GSI, né? Ele não tinha outra coisa a não ser ou ele fazer a prisão propriamente, ou determinar que a polícia do Exército prendesse cada um daqueles vândalos. Ele não fez isso. Ao contrário, facilitou, propiciou, né, proporcionou meios de facilitação para que os vândalos criminosos que estavam dentro do palácio tivessem facilidade para transitarem dentro do palácio. Então, está muito clara essa ação delitiva do ministro do GSI. Nós queríamos que ele fosse hoje à comissão para falar, para se explicar. Hoje viria sob regime de convite, então nós imediatamente chamamos uma nova reunião com pauta única, que era de aprovar a convocação desse ministro. Aprovamos a convocação, inclusive com anuência, com a concordância do líder do governo, com a concordância dos líderes dos partidos da esquerda, ou seja, foi uma convocação por unanimidade. Se agora alguém quiser levantar alguma questão de ordem no âmbito da Comissão de Segurança Pública, esse alguém não terá legitimidade, porque participou, anuiu, concordou com a convocação, com a convocatória do ministro-chefe do GSI. Eu digo isso porque agora já tem argumentos dando conta de que agora ele não é mais ministro, foi demitido, e que ele não tem mais obrigação alguma em explicar ao parlamento, à Câmara dos Deputados. E o nosso entendimento é bem o contrário. Ele, mesmo não sendo mais ministro de amanhã em diante... Não, abriu o áudio para poder... Mesmo ele não sendo mais ministro, ele continua com a obrigação de participar junto ao parlamento para dar explicações. Porque se ele, como chefe do GSI, estava lá presente no 8 de janeiro, não prestar essas informações, o novo chefe do GSI, que nem sei quem será, não vai poder falar, porque ele não estava no 8 de janeiro. Deputado. Então, cabe a ele, como chefe do GSI, pode concluir a frase, por favor, deputado. Participando efetivamente daquela situação toda, ele tem que ir lá na Comissão de Segurança Pública, prestar as informações, esclarecer. Se ele, então,
acha que não cometeu crime algum, ele vai lá dizer, então, por que razão ele agiu dentro da lei. Ou então, se nós ficarmos convencidos que ele agiu fora da lei, ele será responsabilizado conforme a legislação penal brasileira. Pavinato. Deputado, boa noite. Essas imagens de hoje, elas estão, aliás, na investigação. A investigação que serve de base de relatório para a PGR, que a PGR usou para fazer as denúncias no STF. A PGR é responsável pela denúncia, portanto, ela olhou o conjunto probatório, o relatório, e disse, denuncia-se ou não. Se faltasse alguma coisa, caberia a PGR dizer, olha, faltou isso aqui. O que a gente acabou de ver aqui foi só detalhe, né? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional estava lá fazendo algo que deve ser esclarecido, mas a polícia não investigou, a polícia sequer o intimou, não foi ouvido, ninguém do GSI. E mesmo assim o Procurador-Geral da República achou isso normal, tendo ciência desse vídeo, tendo ciência desses fatos e escondendo isso da população brasileira. E mesmo assim fez denúncias, porque se ouvidos fossem o pessoal do GSI, poderia ser que 1.309 pessoas não estivessem sendo denunciadas agora. Aí eu lhe pergunto, há a possibilidade de pedir a prisão também do Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Porque mais omisso, mais negligente do que Gonçalves Dias foi Augusto Aras, que, tendo tudo isso em mãos, se negou a intimar qualquer pessoa que fosse do GSI para colher depoimento. Ele mandou para a cadeia 1.406 pessoas de maneira ilegal. E está denunciando de maneira ilegal 1.309 pessoas. Ilegal porque a investigação é nula. A cadeia de custódia foi quebrada. Uma oitiva essencial não foi feita. Esse é o maior atentado contra a democracia, o atentado contra o direito individual de 1.309 pessoas. Como é que nós vamos prender o PGR? Pois é, vejam o tamanho do problema que nós, Estado brasileiro, temos. E o parlamento tem função fundamental nisso tudo que aconteceu. Aqui é importante registrar. Não só o Senado, Câmara também. O parlamento como um todo tem o poder de fiscalizar o ato dos agentes políticos do Poder Executivo e inclusive do Poder Judiciário. E não fez. Nós estamos pedindo aí há quanto tempo a instalação de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que, de forma idônea, imparcial, sem tendências para cá ou para lá, faça uma investigação. Esse é o objetivo da CPMI. E por que nós queremos a CPMI? Porque a investigação que está sendo feita no âmbito do STF, com a participação do Ministério Público Federal, está eivada de parcialidade. Quando nós temos uma situação como essa, de um agente político, ministro-chefe do GSI, aparece num vídeo que já está juntado aos autos desde o início do processo, e que mesmo o Poder Judiciário, no caso o STF e o Ministério Público, sabendo da participação, seja por omissão, ou seja, por ação de alguém, de quem tinha o dever de agir e não agiu, facilitando a ação dos criminosos, e sequer foi ouvido, que na minha observação deveria estar preso, porque se o ministro da Justiça, Anderson Torres, está preso, se o comandante da PM do DF está preso, nessa mesma lógica, não tem por que esse ministro chefe do GSI não estar preso preventivamente. Aliás, contra ele, sim. Vimos hoje, existem provas contundentes, concretas, não é achismo, não é prova subjetiva ou provas indiciárias que não foram confirmadas. Provas concretas contra esse general, comprovando que ele deveria ter agido e não agiu. E agora precisamos saber, por que não agiu? Ele estava cumprindo ordem do seu superior? Quem é o superior dele? O presidente da República. Ele estava cumprindo ordem para não agir? Para que houvesse a facilitação como houve e acontecesse o pior como aconteceu? Então, é uma situação, sem sombra de dúvida, que o parlamento precisa atuar.
hoje na Comissão de Segurança Pública nós estávamos buscando essas informações e o parlamento recebeu uma volta. O parlamento foi tratado com desrespeito por alguém que tinha a obrigação, como um general do Exército, alguém que preza, que desprezar uma carreira militar de 40 anos, devia lá, por ele mesmo ir lá se apresentar à comissão e dizer, ó, eu vou falar, vou explicar tudo o que aconteceu e não fugir da comissão que queria apenas ouvi-lo. Só isso. E, através dessa inquirição, buscar a verdade. Mas não, foi bem ao contrário, né? Tudo indica que há uma participação dolosa, premeditada, de agentes políticos ligados ao PT, ligados a Lula da Silva, para que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro acontecesse. Porque nós perguntamos isso também. Por que a esplanada dos ministérios, que estava fechada até dia 31 de dezembro, foi aberta para que, de forma livre e franca, manifestantes acessassem a Praça dos Três Poderes? A ABIN e a Polícia Federal, no mês de novembro e dezembro, nós temos informações que essas agências tinham informado o governo de que haveria risco de manifestações, inclusive com quebra-quebra no âmbito do Congresso. O que fez o governo? O que fez o governo? Fechou a esplanada. O governo do PT fez o contrário. Abriu a esplanada, quase que chamando esses manifestantes para que acontecesse o que aconteceu. Deputado Sanderson, mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado.